Então, invocando a proteção dos mentores espirituais dessa seara e confiantes nas vibrações amorosas, é que vamos falar sobre um tema tão importante para nós, né? A questão da fé, mas o poder da fé, aquela que pode nos ajudar a sair das nossas vicissitudes, que pode transportar montanhas, né? Que é aquela fé que aprendemos desde criança. Mas o que seria, na realidade, a fé? Alguém poderia me dizer o que seria a fé? Para você? Para o irmão? Sim. O que mais? Crer em Deus. Crer. Confiança. Fé, na realidade, é confiança. E sendo confiança em algo, em Deus, como o irmão aqui nos colocou com muita clareza. Acreditar, confiar em Deus. E Deus, se nós acreditamos em Deus, quem é Deus? É todo-poderoso? Ou tem alguém mais poderoso que Ele? É todo bondade? Ou tem alguém mais bondoso que Ele? É todo perfeição? Ou tem alguém mais perfeito que Ele? Não. Se não tem, se o nosso Deus é um Deus bondade, é um Deus amor, é um Deus caridade, por que Ele deixa os seus filhos sofrerem? Por que para uns tudo sorri, as coisas? Faz uma coisa, dá certo, e outros, com todo o esforço, com toda a dificuldade, sempre dá errado. Porque alguns nascem com defeitos físicos e outros não. Que Deus bondade é esse? Como eu posso crer num Deus assim? Como eu posso ter fé nele? Se nós tivéssemos a explicação apenas nessa vida, meus irmãos, nós teríamos grande dificuldade de compreendê-la. Por isso que quando a gente fala de crer na doutrina espírita, a gente fala de crer de uma crença raciocinada, pensada. Por que isso é justo? Por que essas coisas acontecem muitas vezes nas nossas vidas? Por que a dor nos vem? A dor, como compreendemos hoje, sempre nos é um alerta para uma transformação das nossas vidas. Pode ver, quem é aquele que passou por uma dor muito forte, modificou completamente a sua vida. Conseguiu entender? Entendeu a importância da família? Que muitas vezes não tem. Porque eu sempre digo que quando estamos no poder, quando nós estamos na alegria, quando nós estamos na bonança, está cheio de amigo. Está cheio de pessoas querendo ao nosso torno para nos bajular. Mas quando as coisas acontecem tudo errado, quem vai muitas vezes segurar é a nossa esposa, é a nossa família. Que nós geralmente esquecemos quando estamos na bonança. Então a dor muitas vezes nos traz esses sinais. Mas uma das formas que eu consigo compreender a magnitude de Deus é exatamente o princípio que a doutrina espírita nos traz, que é o princípio da reencarnação. Que todos nós temos outras vidas sucessivas, para até nós buscarmos a nossa perfeição. Porque imaginem vocês que são mães, aquelas que são mães, que têm o seu bebezinho. A mãe tem mais amor que Deus? Não, porque Deus é todo amor. Agora imagine se Deus é todo amor e tem um amor muito maior que de uma mãe para um filho, porque é Deus. Como é que Deus poderia ver o nosso filho? Que se eventualmente se perdeu, entrou na droga, né? E faleceu. Onde ele iria? Dentro de algumas visões, para o inferno. Na doutrina espírita, muitas vezes, numa região umbralina, com dificuldades, com sofrimento. Aí essa mãe que desencarna, embora ela buscou ajudar o seu filho, tentou de todas as maneiras, com amor, com carinho, com dedicação,
E ela, então, foi uma pessoa boa. Ela vai para onde? Para o céu. Para nós espíritas, por uma região mais evoluída. Para que ela receba exatamente, estar na sintonia da perfeição, da busca da perfeição dela. Mas essa mãe ficaria feliz vendo seu filho no inferno? Ou essa mãe, na visão espírita, ficará feliz numa esfera mais superior, vendo no seu filho no umbral? Não. Nenhuma das duas. Muito menos Deus. Por isso a oportunidade da reencarnação. Por isso que aquela mãe que está na espiritualidade, numa posição melhor, ela sabe. E ela poderá ajudar o seu filho. Ela descerá, porque os espíritos superiores descem às esferas inferiores, em missão, em ajuda. E ela vai poder resgatar o seu filho, para que ele acorde para o amor, para a caridade. Para que ele não se perca. Como nosso irmão Toninho sempre nos coloca aqui, todos nós seremos anjos. Essa é a visão da doutrina espírita. Todos nós buscaremos a nossa perfeição. Uns mais cedo, outros mais tarde. E a dor, meus irmãos, o sofrimento faz parte da nossa evolução, para que a gente possa fazer as nossas reflexões. A gente, em vida pretérita, foi escravocata, feriu as outras pessoas, dessa vem a forma subalterna, para entender que é um ditado muito simples, né? Quem está em cima bate no de baixo, mas o mundo gira. Um dia você vai estar lá embaixo e o outro vai estar lá em cima. Se você pisa no de baixo, o de baixo sobe, vai querer pisar e você. E se você depois voltar e quiser pisar, esse círculo vai ser vicioso. Mas se a pessoa compreende e deixa quando isso voltar para cima, não pisar no de baixo, ele já vai começando a sua evolução. Já vai começando a sua importância. Daí que o poder da fé que nós devemos é uma fé raciocinada, que nos dá a suportar as vicissitudes que nós passamos. Porque elas virão. Lembremos o Pai Nosso, que diz o seguinte, do Pai Nosso: não nos deixais, o quê? Cair em tentação, aí os problemas. Por que Jesus, na sua prece morredora, que é a mais completa de todas as preces, não disse, não venha a tentação? Não era mais fácil? Ele não falou para não vir a tentação. Veja o que Jesus falou, ele não falou para não vir a tentação. Porque ele sabe que é importante para nós, para o nosso crescimento, que o problema venha e nós possamos ultrapassar. Por isso que nós que somos pais, que somos mães, não devemos tirar os obstáculos dos nossos filhos. Devemos ajudá-lo a ultrapassar esses obstáculos, porque eles existem. Existe a maldade, existe o rancor, a raiva, os sentimentos que nós temos que buscar trabalhar com os nossos filhos para esta compreensão. Essa é a grande oportunidade que muitas vezes os sofrimentos, os problemas podem para que a gente possa nos melhorar. Mas há momentos que muitas vezes fraquejamos, temos dificuldade, porque às vezes a paulada é grande. Mas nós sempre teremos o poder da fé, o poder da oração, para buscar a Deus, porque Deus sempre estará conosco. Por que estará conosco? Porque Ele nos ama. Deus é amor. Então Deus estará sempre conosco quando nós quisermos estar com Ele. Sempre estaremos protegidos pela espiritualidade, desde que nós queremos. Muitas vezes, até mesmo essas dores, a espiritualidade, talvez muitas vezes a gente vai lá no passe, agora mesmo que os irmãos estão recebendo energias salutares da espiritualidade, que vem como bênçãos para nós, no nosso refazimento físico, mas também espiritual, para nos dar forças para que a gente continue o caminho, que a gente continue o trabalho, que a gente cumpra a nossa missão terrena e quando pudermos desencarnar,
possamos ir para a espiritualidade recebidos como trabalhadores que voltam à casa, porque a nossa casa é na espiritualidade. Lá estão os nossos pais que já se foram, os nossos entes queridos, que nós vamos poder rever com alegria ou com tristeza, se nós não cumprirmos uma etapa correta. Vejam a alegria que deve ser reinar na espiritualidade quando o trabalhador volta para a espiritualidade com as mãos cheias do trabalho, da dedicação, da busca da dominação das suas más inclinações. No capítulo 19, que é A Fé Transporta a Montanha, é dito o seguinte: quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-lhe de joelhos aos pés e ele disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele caiu... Piedade do meu filho, porque ele está lunático e sofre muito, porque ele caiu frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: ó raça de incrédulos e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado os demônios, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e disseram: por que não podemos nós outros, expulsar esse demônio? Jesus lhe respondeu: é por causa da vossa incredulidade, sem fé. Porque eu vou-lo digo, em verdade, se tivesses fé como um grão de mostarda, desse tamanhozinho assim, ó, direis a esta montanha: transporte-te daqui para ali, e ela se transportará, e nada vos será impossível. São Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. Então, meus irmãos, quando Jesus coloca essa questão, ele diz: todos os poderes, tudo que ele fez, nós podemos fazer. Ele não está falando apenas para os apóstolos, para todos nós. Que tenhamos, que queremos fazer as coisas com amor, com fraternidade. Quando nós vamos dar o passe lá, aqueles que vão ministrar o passe, ninguém aqui é perfeito. Ninguém aqui está evoluído, espíritos evoluídos. Mas nós temos a responsabilidade de ir lá com amor. Daquele irmão que está sentado ali, de doar para ele com amor. De querer realmente o bem daquele irmão, que ele esteja bem. Então a espiritualidade, além de eu passar a minha energia positiva, minha, pessoal, do Alexandre, né, magnética, porque eu me coloco à disposição e me coloco com amor àquela pessoa que vai sentar para que ela possa ser beneficiada, a espiritualidade utiliza-se da minha boa vontade para, através de mim também, receber da espiritualidade essas energias salutares, que eu posso transmitir usando o meu magnetismo, eu posso transmitir aos irmãos. E essas energias nos ajudam fisicamente e espiritualmente, Vejamos. O que fala Kardec? Ele diz o seguinte: o poder da fé, que recebe uma aplicação direta e especial da ação magnética, então o poder da fé, você vai com vontade, você vai lá acreditando, pedindo ajuda, né? Sim, com sinceridade, se colocando à disposição da espiritualidade para receber essas energias quando forem tomar o passe. Se colocando, e nós trabalhando a questão com boa vontade, ajudar, a espiritualidade ajudando. Então, o poder da fé recebe uma aplicação direta e especial da ação magnética. Por ela, o homem age no fluido agente universal. Ele modifica as qualidades, ele dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso que aquele com um poder fluídico normal junta a um ardente poder
da fé, apenas pela vontade dirigida para o bem, opera esses fenômenos estranhos de cura. Outros que outrora passariam por prodígios e que não são, todavia, senão as consequências de uma lei natural, tal motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não curastes, é que não teeis fé. É importante dizer aqui que Deus e Jesus não vai contra as leis naturais. Então, por isso que nós, da doutrina espírita, não acreditamos em milagres. Tudo que Jesus fez foi com base numa lei, que pode não ser conhecida. Por exemplo, se eu pego um livro e largo esse livro, o que acontece? Vamos ver? Caiu até o óculos. Tem efeitos colaterais até na nossa demonstração científica aqui. Mas por que caiu? A lei da gravidade. Lei da gravidade. Quem que foi que inventou essa lei aí? Deus. Mas quem que estudou? Newton. Nos trouxe, né? Antes de Newton ter trazido a lei da gravidade, dar o nome de lei da gravidade, se eu pegasse um livro e largasse, aconteceria o quê? Cairia de igual ao vento, porque a lei da gravidade existe. Só não existia a sua definição, que é uma lei. Depois todo mundo soube, essa aqui é um efeito da gravidade. Se tu vai na Lua, tu vai dar um passo assim alto, tu vai dar um passo, tu vai lá quase lá longe, porque a gravidade é menor. Né? Então, mas essa lei foi estudada. Então, mas ela já existia antes dela ser estudada. Então, os fenômenos, quando Jesus ele fazia a sua imposição das mãos, eu vou falar aqui no microfone para não perder o nosso... Fazia a imposição das mãos, ele poderia dizer àquele povo: olha, eu estou fazendo uma transmissão de energia fluídica e magnética, recebendo também da espiritualidade, que vai abrir e atingindo o seu corpo perispiritual, ou o corpo bioplasmático, né, que é o perispírito, né, e fazendo muitas vezes modificações ali no próprio perispírito que vão ter reflexo no teu corpo físico. O cara entenderia alguma coisa? Não. Saia correndo. Não. Porque aquele povo, nós estamos falando há 2000 anos atrás, não tinha ciência, não tinha energia. O que é energia? A ciência só vamos ter no século XIX. Então, os termos com que ele poderia fazer, ele não tinha como fazer. Por isso, ele diz que viria o Consolador prometido, que iria explicar tudo o que ele disse e muito mais. Por isso que ele fala por parábolas, para que a sua mensagem ficasse morredora e nós pudéssemos fazer a interpretação. E nós temos aqui o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que busca dar exatamente essa interpretação. Então, meus irmãos, quando a gente fala de cura, é no sentido de que muitas vezes tem um atendimento na nossa parte perispiritual que vai nos beneficiar muitas vezes até fisicamente. Mas há uma necessidade, vamos lembrar aqui que ele diz, com uma fé grande. Nossa, não é a fé grande minha do Alexandre que está dando passe. Não é o de nenhum passista que está dando passe. É nossa. É a nossa transformação. Porque se nós nos transformamos, até as nossas dificuldades, os nossos problemas que nós assumimos na espiritualidade, porque essas dores, esses sofrimentos não são por acaso. Então muitas vezes nós nos preparamos na espiritualidade para passar por aquelas questões. Elas podem ser minimizadas? Podem. Por algum motivo. Se nós não precisamos mais desse ensinamento, porque já não somos mais orgulhosos, já não somos mais, temos o problema, não precisamos passar para aquilo. Porque a espiritualidade já viram, o Alexandre não precisa. Ele pode avançar mais a sua encarnação. Ele pode conseguir mais coisas. Agora, se nós fizermos a cura por si só, muitas vezes continuaremos fazendo a mesma coisa e voltamos para o mesmo problema. Vamos lembrar aquela passagem de Jesus, quando ele curou lá os leprosos. Ele curou todos os leprosos que foram a ele. Aí os apóstolos foram a Jesus e Jesus estava chorando, estava triste. Aí os apóstolos, mas Jesus, o Senhor curou todos os leprosos aqui, que alegria, e o Senhor está triste por quê? Porque apenas um deles não vai voltar a ser leproso. Porque eles vão continuar a mesma vida que eles tinham. Eles não entraram dentro deles
Então, a dor, muitas vezes, nos dá o sinal para que a gente busque nos melhorar. Muitas vezes procuramos aqui a casa espírita, quando nós vemos porque nós estamos estudando, agora nós estamos buscando um conhecimento e tal. Geralmente pela dor. Não é verdade? A gente geralmente vê a dor, a gente sente a dor, seja na casa espírita, seja na igreja católica, qualquer uma delas, que a gente tem que buscar alguma coisa, uma paz interior, né? Deus. Todas elas são boas, espírita, católica, protestante, adventista, todas, porque todas buscam Deus. Né? E essa questão para nós buscarmos é porque muitas vezes nós caímos. E aí buscamos na questão nos levantar. Agora, aí nós nos levantamos, o que a gente faz depois? Volta a continuar na mesma vida anterior. Viemos para o centro espírita, às vezes aqui nós estamos tratados com irmãos, e depois voltamos para casa e somos déspotas em casa. O objetivo é vir para cá e colocar na nossa casa e a nossa esposa ver, poxa, como o Alexandre está melhor. Essa é a questão. Então, a gente não precisa nem convencer. Está vindo lá no centro espírita, que maravilha, porque deu uma melhora. Ver a coisa, por que está melhor? Essa é a questão da nossa mudança. Né? Quando a gente muda, abrimos espaço para receber da espiritualidade essas benesses, que muitas vezes até nos dão a cura, porque atinge o nosso perispírito a partir do momento que nós fazemos essa nossa modificação. Numa outra passagem, eu estou procurando meu óculos, aqui eu já não... aqui. Eu estava falando só da lei da gravidade, não do desaparecimento dos corpos, né? Então, numa outra passagem do próprio Evangelho, aí já no capítulo Pedi e obtereis, na eficácia da prece, quando a gente fala da eficácia da prece, que diz o seguinte: o que quer que seja que pedirdes na prece, crede que obtereis, e vos será concedido. São Marcos, capítulo 11, versículos 24. Quando ele coloca isso, exatamente é a questão da nossa confiança, com relação da nossa possibilidade da gente ter a certeza de que nós seremos amparados. A espiritualidade não nos deixará sem a ajuda necessária. Nos dá força ao caminhar. E ele cita aqui um exemplo no item 8º, que diz o seguinte: ele fala de uma situação de uma pessoa que estava no deserto. Né? E no deserto, lá, ele estava andando no deserto há muito tempo, já não aguentava mais, e caiu, se prostrou no chão. Só que ele não viu, porque o deserto é montanha, né? Só que tinha mais uma montanha, e depois dessa montanha tinha um oásis, água, tinha o McDonald's, tinha tudo. Né? Tem a McDonald's, tem sorvete e tudo. Mas ele não conseguia ver porque ele tinha andado muito e tinha caído. Então ele está caído lá prostrado. E o espírito protetor vai buscar incentivá-lo a ultrapassar, aí passar aquela montanha, depois que ele consiga ver. Ele vai buscar inspirar ele para que ele faça isso. Como é que ele faz? O que o espírito protetor diria para aquela pessoa que está lá caída e prostrada no chão? Temos aqui alguns que são espíritos protetores em potencial. Né? O que o Toninho faria, Toninho? O que tu diria pro cara? Vai com fé, meu irmão. Vai com fé? Levanta e vai? O que mais? O que mais? Esse espírito... Hã? Dá mão a Deus e vai embora. Olha, é isso aí. Vocês viram que não tem nenhum espírito protetor aí, bonzinho, que diz: não, Alexandre, vai ali, depois da coisa tem um oásis ali. Por que eles não dizem? Por que o espírito protetor aqui só diz: vai, caminha, acredita em Deus, você vai conseguir? Por que ele não fala: passa essa montanha aqui, vai ter um oásis, vai ter Cheeseburger,
o Bob's lá, do sorvete Bob's, vai ter tudo que você quer. Por que ele não diz isso? Por que o Espírito Protetor não diz isso? Na obra aqui que está aqui. Porque qual seria o nosso mérito? Então a espiritualidade, ela busca nos incentivar esse Espírito Protetor que todos nós temos, todos nós temos. Todos nós temos o Espírito Protetor. Ele está ali aberto para todos nós. Agora, depende de nós querermos escutá-lo. Ele vai nos incentivar porque nós temos dificuldades. Nós perdemos o emprego, ele vai buscar nos ajudar, levanta, vamos buscar outro emprego, vai à luta. Busque os amigos que você já teve, que você tem, vê se consegue um emprego, seja um emprego mais simples, mas busque continuar o trabalho. Busque a dignidade. Ele vai buscar nos incentivar, mas nós vamos escutar se nós quisermos. Essa é a questão. Agora ele não vai dizer que você vai te dar o número da loto. Vai dar, joga lá na loto ali que tu vai ganhar, então aí tu vai melhorar de vida. Não procuremos, meus irmãos, os caminhos rápidos. Eles não acontecem, não existem. O próprio centro espírita, que aqui é um caminho que muitas vezes vão buscar para nossas dores, a doutrina espírita não nos dá a questão da magia. Não nos dá aqui, ó, vem para o espiritismo, agora tu vai casar, vai ter filho, vai melhorar de vida. Ele vai fazer com que você se compreenda. E você vai ver que os teus problemas, muitas vezes, são muito pequenos em relação ao outro que está do teu lado. Que vem também a casa espírita. Tu vai olhar com a pessoa, vai conversar, vai dizer, meu Deus, tem até vergonha de eu falar lá para o atendimento fraterno qual é o meu problema. Escutando muitas vezes, conversando com outros com sofrimentos muito mais complicados que o nosso. Você também vai poder, vendo esses problemas, ter empatia pelo outro, querer muitas vezes esquecer do seu problema e querer ajudar o outro. Quando você quer ajudar o outro, você se ajuda. Porque quando a gente quer levantar o outro para ajudar a levantar, a gente se fica com força. A gente não sabe que força que a gente tem para poder levantar aquela pessoa, mas é a espiritualidade, é aquele espírito protetor nosso que nos dá força, que nos dá energia para poder levantar o cara que está lá no chão. Porque ele sabe que o meu ato é um ato de amor, é um ato de caridade, e a espiritualidade ela vem com força numa proteção magnífica. Os irmãos que vão dar o passe hoje para vocês. E aí a gente pensa, pô, esses irmãos caridosos, o que vão fazer? Sim, tem que ter uma boa vontade, amor. Mas quem mais vai receber energias ali, quem é? São os passistas. Porque quando eu me coloco em posição, pedindo coração para ajudar esse irmão, faço a prece do Pai Nosso, mentalmente, para que aquele irmão receba as energias, todos nós, os passistas, a gente também recebe da espiritualidade, ela primeiro vem em mim. Vem um jogo de energia em mim e eu passo para o irmão. Mas eu recebi ela também. Ora, cada vez que eu vou dar mais um outro passe, mais energia passa em mim. Então é dando que se recebe. Quando a gente faz não é a gente faz alguma coisa para alguém, quem é que fica mais feliz? Somos nós. E a gente sente, poxa, é legal, eu ajudei alguém. A gente sente bem de fazer o bem. Essa transformação, é isso que nos transforma, é isso que nos dá forças e energias para a gente continuar essa encarnação. Todos teremos dificuldade, todos erramos. Não tem ninguém aqui na Terra que não errou. Ninguém pode apontar o dedo para você errou, então você merece onde está a situação. Não, todos erramos e todos temos que levantar. Não adianta a gente ficar focado no nosso, eu errei, Alexandre, eu fiz um aborto, eu errei, eu sou um culpado, tal. Fiz um aborto, mas tem possibilidade de ter um novo filho. Se não temos possibilidade de ter um novo filho, tem uma creche que você pode ajudar. Você pode ajudar adotando, adotar é imitar a natureza. Você pode ajudar um lar de crianças fazendo casaquinhos, levando a elas o abrigo, dando a palavra a uma mãe necessitada. Tem várias, por amor, de recobrar os nossos erros. É isso que a gente tem que muitas vezes compreender, meus irmãos.
que todos erramos e a multidão de erros são apagadas com uma coisa: com amor. Com amor, com a prática do amor, com a prática da caridade. Amor e caridade. Que a paz de Jesus esteja e permaneça conosco.